Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula, falar sobre o processo de independência do Brasil, né? Iniciando, né, a aula falando que esse processo, né, na verdade foi influenciado sobre os ideais franceses, né, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e falar também que foi uma falsa independência, né? Foi uma independência política, mas o Brasil continuou atrelado a Portugal economicamente, politicamente, né? Também. Quem ficou aqui foi um rei, o filho do rei de Portugal. Então foi uma falsa independência. Mas vamos lá, né? Quando e causas. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, por vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, né? Aqui do lado vocês veem Dom João VI, ao lado dele a esposa, Maria Joaquina, embaixo o filho, e aqui embaixo a mãe, Dona Maria, que é considerada a rainha louca. O segundo motivo desgaste do sistema de controle econômico com restrições em altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil, né? Nós vimos na aula passada tanto a conjuração baiana, a conjuração mineira, ela foi causada por altos impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa. A conjuração baiana já foi um movimento popular, mas também que não teve efeito, né? Já a conjuração mineira queria a independência do Brasil, mas que foi sufocada, né? E que era um movimento de elite. Tentativa da coroa portuguesa de recolonizar o Brasil, né? O que é isso? Quando o Brasil foi elevado à categoria de reino, né? E a família real voltou para Portugal, né? Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, né? E isso causou insatisfação aos brasileiros, né? Então, por que tornar a colônia de novo? Não podemos nos tornar colônia de novo. Então, qual é o resultado? A independência do Brasil. O processo. Tudo começou na transferência da família real para o Brasil devido ao bloqueio continental em 1808, né? Vocês lembram do bloqueio continental quando Napoleão Bonaparte decretou esse bloqueio contra a Inglaterra. Quem fosse a favor da Inglaterra era contra a França, né? Portugal devia muitos favores econômicos, favores políticos, dependia economicamente da Inglaterra, não podia cortar relações com a Inglaterra, mas tinha medo da França. Então, por questões políticas, resolveu optar pela Inglaterra, né? Fugiu para o Brasil em 1808 com toda a corte, em torno de 15 mil pessoas vieram para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, né? A Inglaterra oferece escolta naval aos portugueses para resistir aos franceses. Logo que a família real chega ao Brasil, o rei ordena a abertura dos portos às nações amigas, né? Parênteses, Inglaterra, né? O que significa isso? Existiu o exclusivismo comercial. O Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Nenhum produto poderia ser vendido a qualquer outra nação. A partir desse momento, de 1808, os produtos brasileiros eles podiam ser vendidos para os ingleses e os ingleses poderiam vender seus produtos aqui no Brasil, né? Ah, professora, então foi por isso que os ingleses ajudaram os portugueses? Também. O Brasil nada mais era do que mercado consumidor para as manufaturas da Inglaterra e matéria-prima também, né? Que a Inglaterra precisava. Nessas fotos, vocês vão ver a família real, né, chegando ao Brasil. O terceiro ponto, quarto ponto, aliás,
a Inglaterra era a maior interessada, né? Nós já vimos isso, porque a Inglaterra era a maior interessada, porque economicamente ela seria beneficiada, né? Seriam muitas pessoas comprando e comprando seus produtos, além de fornecer matéria-prima. Próximo slide. O Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação. O que é isso? É um acordo para firmar essa aliança entre Portugal e Brasil, né? Essa aqui do lado é a imagem, né, do tratado. E o que é que dizia esse tratado? Na verdade, são diretrizes, são leis que privilegiava de todo jeito os ingleses. O direito da extraterritorialidade, quase não digo, isto é, permitir aos súditos ingleses que cometesse qualquer crime e, se fosse julgado, não seria julgado por português ou inglês, ou brasileiro, seria julgado por ingleses. E a gente já sabe o que é o resultado disso, né? A permissão para construir cemitérios, templos e templos protestantes. Aqui é uma observação importante. Por que protestante? Portugal era extremamente católico, mas a Inglaterra era protestante. Então, se Portugal estava sendo tão benevolente com a Inglaterra, por que não permitir o protestantismo aqui no Brasil, mesmo sendo uma religião que lá na Europa estavam em guerra? Mas aqui podia, elas iriam continuar amigas. Vou voltar aqui. O terceiro tópico, a segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil e desta maneira os protestantes não seriam incomodados, né? Se a Inquisição fosse implantada aqui no Brasil, o que é que acontecia com os protestantes? Eles iriam para a fogueira, né? E nesse tratado de aliança e amizade, os protestantes ingleses não poderiam irem para a fogueira, né? Porque a Inglaterra era protegida, né, dos portugueses. Outro privilégio que os ingleses tinham, as vantagens comerciais. Os produtos ingleses tinham 15% de imposto, os produtos de portugueses tinham 16%. Isso quer dizer o quê? Que um produto inglês valia R$10 e um produto português valia 12. Os brasileiros iam comprar qual? Os ingleses. O produto inglês. Quem é que ia lucrar? Os ingleses ou os portugueses? Os ingleses. Professora, mas por que os portugueses faziam isso? Por causa desse tratado, porque Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Por causa da escolta, por causa de todo um processo histórico que tinha entre Portugal e a Inglaterra. Outro tópico desse tratado era o compromisso do fim do tráfico negreiro em vista da abolição da escravidão do Brasil. Aqui a imagem ao lado, eu fiz questão de colocar, que nós vemos, né, uma parte da família real cercada de escravos. A escravidão estava nesse tratado, mas ela foi deixada de lado. A escravidão ela só foi acabar em 1808, né? Esse tratado é de 1810. Então não teve, vamos dizer assim, quanto a isso, esse tratado não foi respeitado. E em 1815, o Brasil é elevado à condição de reino e passa a se chamar Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser reino. O Brasil não é mais só uma coloniazinha. Agora o Brasil faz parte de Portugal. E por fim, né, as mudanças que aconteceram, né, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, já que a família real veio e se fixou no Rio de Janeiro. As ruas foram pavimentadas, teve a criação do Banco do Brasil, teve a primeira imprensa, né, a imprensa régia, o primeiro jornal, teve a primeira academia militar, teve a primeira biblioteca nacional, né, que foi em 1810 e outra em 1811, e o Jardim Botânico, né? Tudo isso veio com a vinda da família real para o Brasil. As duas imagens que vocês estão vendo aqui do lado, né?
Um é da Biblioteca Nacional, que infelizmente pegou fogo, né? O ano atrasado, se eu não me engano, em 2018. Acervo histórico assim, imensurável foi incendiado, né? Foi perdido, aliás. E o Jardim Botânico, que é lindo, 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 né? Muito bonito. É desse período de 1808, período que a gente chama de período joanino, né? O período em que Dom João VI esteve aqui no Brasil. Na próxima aula, a gente vai continuar a ver esse conteúdo, né? Vai ver a Revolução Pernambucana, a Revolução do Porto e o processo de dependência em si, ok? Então, próxima aula e bons estudos!